Oi, era pra eu ter vindo aqui, né, no início do livro, pra mostrar pra vocês as primeiras páginas que eu estava achando. O que aconteceu? Esqueci, né, já estou praticamente na metade dele. Tô na página 238. E o que acontece? Pra quem não sabe, não conhece a história de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, não conhece a história de Jogos Vorazes, este livro aqui, ele é um prequel de Jogos Vorazes e a gente vai acompanhar a história do Coriolanus. Gente, eu não consigo falar esse nome. Sinceramente, eu não consigo falar esse nome. Enfim, o Coriolanus é o atual na trilogia de Jogos Vorazes, né? Ele virou o presidente Snow. É que a gente vai acompanhar a história de como era, né, a vida dele antes de ser o presidente Snow. Logo no começo, a gente vai entendendo quem ele era, quem é a família dele, o que ele faz da vida, que eles ainda estão na academia. E basicamente nesse momento a gente tá vendo que os Jogos Vorazes já existiam, né? Há muito tempo atrás houve uma revolta, só pra situar para quem não sabe a história dos Jogos Vorazes. Há muito tempo atrás houve uma revolta dos distritos contra a capital. Existiam 13 distritos até então. Nessa guerra, um distrito foi completamente dizimado, ele não existe mais. E os distritos perderam a guerra. E como castigo por essa guerra e por tudo que os distritos causaram, a capital acabou criando os Jogos Vorazes. E todo ano são selecionados sempre um menino e uma menina de cada distrito para competir numa arena até a morte. A vida nos distritos, eu não sei nem se eu posso chamar de desumana, porque o que acontece nos distritos e como as pessoas da capital tratam as pessoas dos distritos é monstruoso, gente, sério. Eu tinha me esquecido o quanto a escrita da Suzanne Collins ela é brutal e o quanto eu fico indignada com toda a série, e com toda a história de Jogos Vorazes, porque é muito, sabe assim, absurdo, é absurdo. De uma forma infelizmente realista, sabe? Porque a todo momento que quando eu li Jogos Vorazes e eu ficava pensando, cara, isso não, sabe, não tá muito longe de acontecer, sabe? Essas coisas assim. Principalmente pensando em sistemas políticos, a gente não vê tanta diferença assim, sabe? Da mentalidade das pessoas, a gente não vê tanta diferença assim. De como um grupo de pessoas menospreza e despreza e maltrata e faz crueldades com outro grupo de pessoas que eles consideram, não dá nem pra chamar de animais, porque as coisas que acontecem aqui não podem ser feitas nem com animais, né? É completamente ilógico pensar nisso, mas... Ai, enfim. Voltando pro Coriolanus, a família Snow, no geral, eles eram muito ricos, eram uma das famílias pioneiras, né, dali da capital, e eles eram muito ricos e muito famosos, etc. Só que com a guerra, eles perderam muito dinheiro. O Coriolanus ficou órfão dos dois pais, então agora ele só vive com a avó e com a prima Tigris. Durante a guerra ele passou muita fome, passou muito medo, então a gente vê um lado do Snow que a gente não conhecia e nem imaginava, né? Que é esse lado da pobreza, da fome, do medo, do fracasso. E essa situação de guerra, todos esses sentimentos, né, que ele foi construindo enquanto ele era criança, por conta da guerra e por conta de tudo que ele sofreu, tornaram ele quem ele é hoje e quem ele, né, vai se tornar ainda no futuro quando a gente falar de Jogos Vorazes. A atual situação dele agora é que as pessoas, elas não assistem os Jogos Vorazes, elas não gostam dos Jogos Vorazes, elas acham... Elas não sabe? Muita gente ali
é muito surreal a gente ver isso, porque em Jogos Vorazes a gente vê pessoas ansiando pelos jogos, sabe? Torcendo pelos jogos, etc. É uma outra vibe completamente diferente, que começa a ser construída nessa época aqui. Mas antes disso, as pessoas não gostavam, elas não se interessavam, elas achavam aquilo uma barbaridade, ninguém sentia a vontade de ficar na frente da televisão vendo Jogos Vorazes, vendo crianças se matando. A intenção da Capital é justamente tornar os jogos atrativos para que as pessoas assistam, e por isso, nessa edição, que é a 10ª edição, a gente está acompanhando a 10ª edição dos jogos, eles propuseram para que os alunos da academia lá da Capital se tornassem mentores nos Jogos Vorazes. E o Coriolanus viu nessa oportunidade uma chance dele conseguir toda a glória para a família dele de volta. E também, com o dinheiro que ele vai conseguir, né, se o tributo dele vencer os jogos, ele vai conseguir pagar a faculdade que ele tanto quer fazer. Ele acaba ficando com a menina do Distrito 12, que é a Lucy Gray. E pra quem não sabe, o Distrito 12 ele é o pior de todos, né? Do 1 ao 12, 1, 2, 3, 4, até no máximo ali, eu acho que os 5 eles são... O 1 e o 2 são os melhores, assim, de vida, e vamos colocar muito aspa nesses melhores, porque lembrando, não importa se você tá mais próximo da Capital ou não, a sua vida ainda vai ser miserável. Mas a condição de vida no 1 e no 2 são, né, ali, melhores comparado aos que estão mais longe da Capital. Quanto mais longe, mais pobre você é e mais miserável é a sua situação. E ele acabou ficando com a garota do Distrito 12, que é o pior distrito. E ele ficou revoltado, porque ele acha que agora, né, todas as chances dele foram por água abaixo, dele conseguir vencer os jogos. Mas, enfim, ele vai fazer agora de tudo para que a Lucy ganhe os jogos. E eu tô nessa parte onde os jogos finalmente começaram. Mas eu queria falar duas coisas que eu achei muito interessantes até o momento, que quando a gente lê Jogos Vorazes, pelo menos quando eu li Jogos Vorazes e quando eu assisti os filmes, eu não... eu tinha uma visão do distrito 1 e 2, no máximo 3 ali, muito diferente do que eu tô tendo agora. Que é que eu realmente tinha essa visão de que o 1, o 2 e o 3 ali, eles eram muito privilegiados. E eles eram praticamente pessoas da Capital, sabe? Pra mim, eles e a Capital, assim, eu não conseguia ver tanta distinção. Nesse livro, não. Nesse livro, não importa qual distrito você seja, como eu falei, você vai ser uma pessoa de distrito pra eles, sabe? Não importa o quanto dinheiro você tenha, não importa bem sucedido você seja na sua vida, você ainda vai ser uma pessoa de distrito, você ainda vai ser considerado menos do que uma pessoa da Capital. Segunda coisa, o Coriolanus. Eu estou achando incrível o quanto ela tá criando a personalidade e colocando pra gente esse personagem extremamente complexo. Porque a gente consegue ver muito essa questão do passado dele, da infância, e o quanto isso influencia pra que ele seja cruel e que ele faça tudo que ele acaba fazendo, né, lá em Jogos Vorazes, na trilogia. Mas a gente também consegue ver aqui que ele é uma pessoa que parece que tá lutando constantemente com as próprias crenças, os próprios pensamentos. Porque em vários momentos onde a gente vê toda a situação dos tributos e o quanto eles são maltratados e o quanto a Capital, ela faz coisas assim, eu não sei nem denominar o que elas fazem, sabe? Mas são coisas absurdas. E ele acha essas coisas absurdas, ele tem noção de que as coisas são absurdas e ele não concorda, né? Principalmente quando ele começa a se envolver com o atributo dele e ele começa a ver a realidade daquelas pessoas, ele não concorda com aquilo. Só que ele ainda tem muito, muito dentro dele, muito enraizado, que aquelas pessoas não são pessoas, sabe? São coisas. São coisas que vivem nos distritos e que não podem ser comparadas em hipótese alguma
com ele e com as pessoas da capital. E o outro ponto crucial aqui é que ele percebe também que a capital ela não tem intenção nenhuma em acabar com a guerra, sabe? Com essa coisa dos jogos. E por conta dos jogos, os distritos continuam se rebelando contra a capital. Então, assim, eles não têm intenção de acabar com isso, sabe? Eles não têm intenção de melhorar a situação, de realmente chegar num estado de paz. A capital não tem essa intenção. E são durante esses momentos de complexidade que a gente percebe que, apesar dele ter noção de tudo isso, ele continua sendo um personagem orgulhoso, invejoso, com pensamentos obsessivos, ganancioso, preconceituoso. E essas situações que vão acontecendo aqui, né, que eu não posso falar muito, só colaboram para que esses traços da personalidade dele aflorem cada vez mais. E, enfim, eu tô amando de paixão. E depois eu volto para falar mais sobre isso. Oi, estou de volta mais um dia. E eu estou na página do 328. E é o seguinte. Eu cheguei numa parte em que muitas coisas já aconteceram em relação a Coriolanos, em relação aos jogos. A gente tá no 4º dia de Jogos Vorazes. Metade das pessoas já morreram. E assim, tem uma personagem aqui que é a Doutora Gal. Ela é a idealizadora dos Jogos Vorazes. E ela também trabalha no laboratório fazendo modificações genéticas em alguns animais. E vocês lembram daquela conversa que eu tive com vocês, onde a gente entendia e o Coriolanos também ia entendendo que a capital ela não tinha nenhum interesse em acabar com a guerra, não estava nos planos deles, eles queriam realmente que aquilo continuasse. E nessa conversa, a doutora Gal, ela estava junto e... porque muitos estudantes começaram a se questionar, o que a gente está fazendo, sabe? O povo tá morrendo, a gente tá matando um ao outro. E as pessoas realmente querem participar disso, querem ver essas coisas, né? Eles começaram a falar sobre a guerra e tudo mais. E aí ela falou que toda a guerra contra os rebeldes e os distritos provaram que ela estava certa no início, né? Que toda a questão dos jogos e a própria questão da guerra provaram que ela estava certa. E tanto eu quanto o Coriolanos ficamos certas sobre o quê, né? A gente ficou se questionando isso e chegou finalmente na parte do entendimento. E assim, essa mulher, ela é uma víbora, ela é completamente louca, ela é louca completamente, assim, totalmente louca. E aí chegou numa parte em que o Coriolanos precisou entrar na arena pra fazer uma coisa, enquanto os jogos já estavam em andamento. E aí ele quase morre na arena. E ele fica revoltado, a doutora Gal aparece depois, porque ele, né, vai pro hospital, tem alguns machucados e tal, e aí eles conversam. E aí ele fica muito controlado, né, porque ele tem muito autocontrole, isso é uma outra característica da personalidade dele, que ele precisa e ele ama e ele necessita de controle sobre tudo, inclusive sobre ele mesmo. E aí, ele fala de uma forma muito calma, muito controlada, mas ele queria falar, só louca, você quase me matou, não sei o quê. E teve uma conversa, teve uma fala dela, na verdade, que eu até marquei, e eu vou ler aqui pra vocês. Então, depois que o Coriolanos volta da arena, eles começam a discutir, e ela começa a falar, mas você sabe por que isso aconteceu? Você sabe o que eles fizeram com você e por que eles fizeram isso? Por que eles tentaram, né? Por que, enfim, coisas aconteceram. Aí ela começa a falar sobre o quanto eles são agressivos e tal, e ela fala: aquilo é a humanidade despida, os tributos e você também. Como a civilização desaparece rapidamente. Todas as suas boas maneiras, a educação, a formação da família, tudo de que você se orgulha arrancado num piscar de olhos, revelando o que você realmente é. E aí depois o Coriolanos continua afirmando que na verdade tudo que aconteceu foi culpa dela, e se ele cometeu coisas, e se a outra pessoa também cometeu coisas,
foi porque ela induziu e ela criou esse cenário. Mas aí depois ela fala pra ele, ela pede pra ele escrever uma outra redação sobre isso. E ela começa a questionar ele, de novo, induzindo essas perguntas. E aí ela pergunta, quem são os seres humanos? Pois quem somos determina o tipo de governo de que precisamos. E aí ela, basicamente, nessa conversa, ela fala que tudo que a gente é, toda nosso senso de humanidade, ela não acredita nisso, ela acha que nós somos seres completamente cruéis e bestiais. E é isso que ela estava querendo afirmar com a guerra me provou que eu estava certa. Porque as pessoas estão ali se destruindo e ela provou que, enfim, ela estava certa e que isso é o ser humano. O ser humano é destruição, ele é isso, é uma pessoa matando a outra e ponto final. E aí ela fala que quando a gente tira tudo isso, quando a gente tira os nossos preceitos, a nossa civilidade, e que todas as nossas ações, na verdade, são coordenadas por leis que nos governam. Por isso que ela diz que o ser humano, na verdade, ele é quem o governo determina que ele seja. Porque se não houvessem leis, se não houvesse esse acordo e esse senso de civilidade, nós seríamos exatamente o que ela acha que nós somos, que é uma pessoa matando a outra. E eu acho que existe tanta reflexão a partir disso, principalmente quando ela fala de governo. E, essa mulher é... sem palavras. Sem palavras pra doutora Gal, que é uma cobra peçonhenta, e sem palavras pra Suzanne Collins também, que abre tantas margens para tantos assuntos em um livro impecável. Olá, chegamos na parte final de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E, gente, que acontecimento foi esse livro, né? Nossa Senhora, como eu tava com saudade de Jogos Vorazes, desse universo inteiro, como eu tava com saudade da escrita da Suzanne Collins. Eu acho que ela é fenomenal. Eu acho que ela consegue colocar tantos tópicos importantes dentro de um livro e ela vai fazendo isso em camadas, e ela vai colocando, e ela vai construindo a tensão. E eu acho Jogos Vorazes uma trilogia extremamente importante, e eu fico muito feliz dela ter feito parte da minha adolescência, porque ela com certeza consolidou e ajudou a solidificar muito da minha visão de mundo, né, e da minha visão política também, enquanto adolescente, que era uma época em que eu não prestava atenção nessas coisas, e muito de como eu sou politicamente hoje formada veio de uns anos pra cá, mas de uns anos pra cá eu percebi o quanto eu já pensava essas coisas e eu já sentia as coisas que eu sinto hoje, que eu já me acho mais interessada por esses assuntos e mais atualizada e ligada em tudo que está acontecendo, mas são coisas, foram pensamentos e foram ideias e ideais que hoje eu percebo que eu já tinha quando eu era adolescente e que também eu senti lendo Jogos Vorazes. Então eu fico muito feliz de isso ter feito parte da minha vida. Mas voltando para a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente volta com os mesmos questionamentos e as mesmas... Na verdade, eu acho que a gente volta até com mais profundidade aqui em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Por quê? E aí eu já vou linkar tudo isso com essa terceira e última parte do livro. Porque nessa terceira parte, vocês lembram que eu falei que o Coriolanus, a gente ia construindo ele ao longo dessas partes e ao longo de acontecimentos que condicionavam ele a ter certos pensamentos e certas atitudes, e que condicionavam não, né? Que na verdade evidenciavam certos pensamentos, crenças e atitudes que ele já tinha perante os amigos e perante os tributos. Só que nas duas primeiras partes a gente ainda tinha muito de não, mas os distritos são péssimos, os tributos são péssimos, e aquelas pessoas são, sei lá, desumanas e etc. Só que, não, poxa, os Jogos Vorazes também não tem necessidade de existir, né? É uma matança sem fim, ninguém sabe por quê.
E eles são quase os tributos, né? E as pessoas que moram nos distritos são quase animalescos, mas não merecem morrer da forma como estão morrendo, né? Então, assim, tinha muito essa dualidade do Coriolanus em achar que as pessoas dos distritos são horríveis e não merecem uma vida digna e etc. Mas também mas será que é realmente assim, sabe? Talvez a gente não esteja pegando um pouco pesado. Já que no terceiro livro, depois de uma coisa que acontece, que o Coriolanus ele vai sofrer uma certa punição por uma atitude que ele tem durante os Jogos Vorazes. E aí, quando eu vi essa punição, eu falei, não, agora a coisa vai ficar feia. Agora a gente vai ver o Coriolanus do jeito que a gente vê em Jogos Vorazes. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto nas duas primeiras partes a gente tinha essa formação de personagem, de conceito, de pessoa, na terceira parte a gente já vai ter aquilo consolidado e a gente vai ver realmente que todos os traços que o Coriolanus demonstrava nas duas primeiras partes não são apenas traços. Aquilo é o que ele realmente é. Ele é uma pessoa tóxica, ele é uma pessoa ambiciosa, ele é uma pessoa que pensa nas consequências, desde que essas consequências afetem ele. Caso contrário, ele não tá nem aí. Se ele for fazer algo para prejudicar uma outra pessoa, ele usa de milhões de artifícios para justificar aquilo que ele tá fazendo. Ele é narcisista, ele acha que não existe pessoa melhor no mundo do que ele, mais inteligente do que ele, mais merecedora do que ele. Ele tem muito esse senso de merecimento e de que durante todos esses anos ele e a família dele foi muito prejudicado, então tudo que ele faz e tudo que ele recebe é o mínimo que eles poderiam fazer pra ter tudo que eles tiveram de volta. É como se ele precisasse o tempo todo ser recompensado por aquilo que foi tirado dele durante a guerra, né? Durante e depois da guerra. E aí, o que eu acho que ficou mais evidente ainda nesse livro, e eu tô falando isso porque eu também não lembro detalhadamente de Jogos Vorazes, né? Faz muito tempo que eu li, faz mais de 10 anos que eu li Jogos Vorazes. Então, se a autora passou esse sentimento também da mesma forma que ela passou aqui, eu já não lembro mais. Mas eu senti muito forte aqui, que é a visão das pessoas da capital, do governo e dos moradores, etc. E do Coriolanus, né? Muito particularmente, em relação aos distritos e às pessoas que vivem nele. Existe um sentimento e uma crença tão forte para eles de superioridade em relação aos distritos que beira a loucura, assim, sabe? Beira sei lá. E aí eu tava quase terminando A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e eu assisti um vídeo da Rita Von Hunt sobre violência de gênero, onde ela fala muito sobre a violência de gênero contra a mulher, porque ela começa a evidenciar o aumento de casos de violência contra a mulher. Mas ela também usa esse vídeo para falar sobre uma violência de gênero num geral, e em todos os gêneros, e uma violência também de raça e etc. E aí, quando ela fala de raça, foi a parte que me pegou muito e que eu linkei muito com Jogos Vorazes e com toda a questão de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque ela explica e ela comenta, né, sobre um livro onde, eu não vou lembrar o nome do autor e etc, porque ele também já faz tempo que eu assisti o vídeo, mas eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição. É extremamente benéfico, os vídeos dela todos, eu amo. E ele também, o canal dela, na verdade, é um canal que me ajuda muito a construir também a minha visão de mundo e visão política e etc. Enfim, e nesse vídeo ela conversa um pouco, né, sobre como essa questão de raça, ela foi definida muito por um olhar europeu, né, de colonizador europeu, onde a raça, ela, na verdade, só existe uma, que é a raça humana. Porém, quando a gente tem
um determinado grupo de pessoas, uma determinada classe de pessoas que se acha e que acredita ser superior a outra, quando ele olha para essa outra, ele automaticamente pensa e acredita que aquela outra classe, aquele outro grupo de pessoas é inferior a ele, portanto deve ser subordinado a ele e não se encaixa no mesmo plano, no mesmo nível, nas mesmas condições e nos mesmos direitos de existência do que esse. É como se fosse o controlador e o controlado. Basicamente isso. Ela explica muito melhor do que eu, né? Ela fala muito mais sobre isso, com muito mais propriedade, mas basicamente é isso. E eu vi muito nisso daqui, e eu vi muito disso no Coriolanos. Porque toda a relação capital e distrito é exatamente essa. Existe um grupo de pessoas, né, uma classe social que se acha superior àquele outro grupo de pessoas e que, por conta disso, se acha no direito de fazer o que bem entende com aquelas outras pessoas. E não importa o que aquelas outras pessoas façam, o que aquelas outras pessoas sejam capazes de fazer ou de produzir, ou o quanto essas outras pessoas trabalhem e favoreçam o controlador, ele nunca, jamais vai se igualar ao controlador. Simplesmente porque o controlador acha que ele sempre será, em todas as hipóteses, inferior a ele. E é claro que a gente vê isso em Jogos Vorazes também, só que eu acho que principalmente lá pro segundo, pro terceiro, na verdade, em todos, né, a gente vê pontos disso nos 3 livros, mas principalmente quando a nova revolução começa, tal, ali toda a guerra, Katniss, Snow, e distritos e capital, a gente vê isso também, a gente vê muito isso nos Jogos Vorazes, toda a seleção nos Jogos Vorazes, todo passo a passo, né, dos Jogos Vorazes, a gente vê o quanto a capital se acha superior e etc. Só que como nesse livro a gente está tendo pontos de vista de um morador da capital e dos outros moradores da capital, dos idealizadores dos jogos, de como tudo começou, inclusive tudo que a gente vê na trilogia Jogos Vorazes, o que os Jogos Vorazes se tornou foi ideia do Coriolanus Snow. Então só daí você já percebe a mente complicada que é desse homem, perturbada. E eu acho que aqui a gente tem isso muito mais explícito, essa diferença, esse preconceito, essa visão dominadora, a gente tem isso muito mais explícito aqui. E eu achei incrível, eu achei maestral a forma como ela colocou isso aqui. Eu achei incrível a forma como ela construiu o Coriolanus, mostrando todos os aspectos da personalidade dele, o quanto isso afetou ele, seja de forma positiva ou negativa em diversos momentos, mas também, principalmente, como afetou todo mundo ao redor dele, principalmente os amigos e a Lucy Gray, que é atributo dele, né? E que eles vão construir ali um relacionamento ao longo da história. O final, Coriolanus e Lucy Gray ali, eu achei muito, como é que eu posso dizer? Real, assim, acho que não existiria outro final a não ser aquele. Mas mesmo assim foi triste, principalmente o que ele fala depois, sabe? O sentimento que ele cria depois disso. Ficou um final, assim, um gostinho bem amargo, sabe? Ficou... vontade de esganar ele. Mas, enfim, esse livro é perfeito. Eu acho que ele é necessário. Eu acho que Jogos Vorazes é muito necessário. Em qualquer época, né? E é perfeito. Eu amei. E eu até gostaria, se ela estiver disposta, se a Suzana estiver disposta, eu adoraria que ela escrevesse o momento da guerra, sabe? Porque a gente tem o pós-Coriolanus, né? O pós-guerra e o pós-Coriolanus na trilogia dos Jogos Vorazes. Aqui a gente tem o pós-guerra e todo o surgimento do Coriolanus. Mas eu queria ver antes, eu queria ver ali o primeiro momento, a primeira faísca, a primeira coisa dos distritos contra a capital, qual foi a última gota, assim, sabe? O
um estopim pros distritos falarem, não, chega, eu não vou mais aguentar isso, a gente vai se rebelar contra vocês. E eu queria ver isso, sabe? Eu queria muito, 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 muito. E é isso. Eu acho que eu já falei muito, esse vlog vai ficar enorme, mas eu dei 5 estrelas, favoritei e eu amo. E agora eu preciso assistir o filme e eu preciso também comprar os livros de Jogos Vorazes, porque eu não tenho. Quando eu li emprestado de uma amiga minha e eu preciso comprar porque eu preciso reler e eu quero essa história comigo pro resto da minha vida porque ela é maravilhosa. Enfim, muito obrigada por vocês me acompanharem durante esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem um curtir se vocês gostaram. Coloquem nos comentários se vocês já leram, se vocês já assistiram o filme, se vocês tiveram a mesma impressão e a mesma opinião que eu. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!